A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva, dê um like e compartilhe. Amém? Assim, nós poderemos estar passando esse vídeo para mais pessoas através do YouTube. Ele vai ver que é um vídeo relevante e vai estar indicando ele para mais pessoas. Então, me ajuda a propagar o Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e vamos para o vídeo. Hoje eu quero estar abordando o tema que se encontra no livro de Isaías, capítulo 1. Vamos estar lendo para a gente estar dando andamento na palavra. Amém? Diz assim, Isaías, capítulo 1, no versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos, de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem folgo com o sangue de bezerros, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viessem pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, tanto quanto a luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Minha alma aborrece vossas luas novas e solenidades. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai os oprimidos, fazer justiça ao órfão, tratar a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo aqui, no livro do profeta Isaías, ele estava profetizando para o povo de Judá, no tempo do rei, Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então ele está falando aqui sobre Judá, sobre o reino de Judá, né, e de Jerusalém. O que estava acontecendo naquela época lá? Eles estavam fazendo todos os rituais. Eles estavam indo aos templos, eles estavam queimando incensos a Deus, eles estavam fazendo as festas, que era a festa da lua nova, estavam fazendo as festas para Deus, estavam continuando a matar os animais, para fazer holocausto, sacrifício pelos seus pecados. E estavam convocando o povo para ir ali estar fazendo um sacrifício em massa pelos seus pecados, pelo aquilo que eles tinham praticado. E com certeza o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e fazia o holocausto ali, o sacrifício para todos. Mas nós vemos ali que o profeta Isaías, ele traz uma palavra do Senhor falando que Deus já estava aborrecido com aquilo, que Deus já não estava podendo suportar toda aquela cerimônia, todo aquele ritual, mas um ritual vão, que não tinha verdade. As pessoas levavam o animal para se sacrificar por causa dos seus pecados, mas não se arrependiam. Na verdade, eles não estavam arrependidos. O povo estava cheio de iniquidade naquela época. E Deus estava falando que já estava cansado, que não queria nem que eles se reunissem, que não estava recebendo nada daquilo. E ele disse que até as orações em massa que eles faziam, Deus não estava ouvindo. Por quê? Porque eles estavam cheios de maldade, cheios de iniquidade. O que é iniquidade? O povo judeu, o povo de Judá e o povo de Israel eram os povos escolhidos por Deus. Mas o que eles faziam? Eles começavam a adorar outros deuses, eles buscavam sacrifício a outros deuses também. Eles não estavam somente com Deus ali, fazendo seu sacrifício e buscando ter uma comunhão com Deus de Israel, que era uma farsa, porque eles não faziam de todo o coração. Eles faziam porque era uma ordenança e eles tinham medo de ser punidos, mas eles não deixavam de praticar.
A Bíblia diz que o temor a Deus é o início, né? É o início da nossa sabedoria. Então, não adianta nada esse sacrifício que eles estavam fazendo. E Deus disse que já estava esgotado com aquilo, que não queria mais aquilo, pedia para eles parar de fazer todo aquele sacrifício, aquele cerimonial, que o próprio Deus já tinha determinado. Eu quero dizer que não é o sacrifício, não é aquilo que eles estavam fazendo, que tinha sido determinado para Deus, que Deus estava falando para eles, para que isso aí não tem nada a ver. Não. Deus estava falando para eles que eles podiam fazer aquilo, mas tinham que fazer com o propósito real, que era arrependimento, que era viver uma vida em santidade, que era viver uma vida com Deus, que era ter uma comunhão com Deus e honrar o Deus que tirou eles do Egito, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas eles não faziam isso, eles simplesmente faziam cerimonial, eles simplesmente se reuniam para fazer tudo aquilo que foi ordenado por Moisés, e por toda a lei, mas na realidade, lá no fundo, eles não estavam nem aí com aquilo. E Deus conhece o profundo e o oculto e o escondido das nossas vidas, dos nossos corações, e quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Então Deus disse que já estava irado com aquilo e pediu para eles não fazer mais isso, porque eles tinham que primeiro se arrepender dos pecados, porque se os pecados deles fossem vermelho como sangue, ele tornaria eles brancos como carmesim. Então, brancos como a neve. Então, mesmo se eles tivessem um pecado oculto, um pecado bem negro mesmo, vamos falar, um pecado assim, que ultrapassava todos os limites, mas se eles se arrependessem, Deus perdoava, porque a Bíblia fala que não há pecado que não possa ser perdoado. O único pecado que Jesus falou que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você deixa de acreditar que realmente Jesus é Deus, você deixa de acreditar que Deus existe, você automaticamente não acredita que o Espírito Santo possa mudar a tua vida. E aí para de acreditar até na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eu quero te perguntar, hoje é diferente? Será que realmente o nosso Deus, o Jesus Cristo, será que realmente ele está satisfeito com algumas igrejas que dizem ser dele, foi constituída no nome dele? Meus irmãos, tem muitas igrejas que estão deixando a presença por emoção, trocando a presença de Deus, trocando o trabalhar de Deus, trocando a obra de Deus, a verdadeira obra do Espírito Santo, os poderes de Deus, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falando que o evangelho era poder de Deus. Então, o poder de Deus, a presença de Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, ele muitas vezes não está em muitos lugares que se diz ser igreja, porque tem trocado realmente a presença, tem trocado a essência, tem trocado o nosso Jesus, tem trocado o Espírito Santo por algumas coisas para preencher o vazio que está faltando, que é Deus. Deus é a essência. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. Mas tem muita gente trazendo emoção. As pessoas hoje não pregam mais em algumas igrejas sobre o arrebatamento e nem acreditam. Não acreditam mais que o Espírito Santo ele pode salvar. Não acreditam mais que Deus pode salvar pessoas através do Espírito Santo e através do sacrifício de que Jesus Cristo fez na cruz. Hoje, você não vê mais as pessoas indo ao culto para adorar a Deus, arrependidos dos seus pecados, querendo que Deus restaure a vida deles. Não. Eles vão por interesse próprio, a maioria. A maioria vai porque está com problema no casamento, a maioria vai porque está com problema financeiro, a maioria vai porque quer um carro, a maioria vai porque quer uma moto, quer dinheiro, quer finanças boas. E eles vão por isso. Mas o culto não foi feito para nós. O culto é feito para Deus. Nós vemos quando em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós vemos que Salomão ele fez um templo que o próprio Davi queria fazer, mas é para Deus, para colocar a arca, para a presença de Deus estar ali.
Então, o culto é a adoração a Deus. A Bíblia nos diz, se eu não me engano, em Gálatas 12, que o culto racional é corpo, alma e espírito. Apresentai vossos corpos e vossos membros como sacrifícios vivo e santo a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fala, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam renovados pelo poder do Espírito Santo. Deus quer santidade, irmãos. Deus quer busca de verdade. Deus quer que nós nos humilhamos e humilharmos na potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele nos exaltará. Não é isso, humilhar diante de homem ou de coisas, não. Humilhar diante de Deus. O que é humilhar diante de Deus? É falar para Deus, mostrar para Deus através do jejum, da oração e da busca. O que é o jejum? Ele quebra nós. Ele mostra o tão falhos, tão pequenos, tão pecadores que somos diante de Deus, porque diante de Deus nós não somos perfeitos, e por mais que nós somos pessoas melhores diante de alguns homens, mas diante de Deus a nossa santidade é como o trapo de imundícia. Por isso que nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, ou simplesmente pelas nossas obras. Mas nós temos que ser salvos gratuitamente, pela graça. Porque Jesus Cristo, ele sim, só Jesus, que teve o direito e foi feito justo, porque não pecou, porque ele viveu toda a lei em santidade, em verdade, e não pecou. E não pecou. Ele foi santo como homem e ele é santo como Deus. E ele é o único que poderia realmente, através do seu próprio esforço, ganhar a salvação. E ele fez isso, ele ganhou. Mas ao invés dele tomar posse daquilo que ele ganhou, que ele adquiriu pelas suas próprias forças, ele preferiu pegar isso que eu e você não conseguia adquirir, nem sendo o homem mais santo da terra, nós não conseguiríamos. Porque diante de Deus a nossa santidade não vale nada. Diante de Deus, ele é tão santo, mas tão santo, que eu e você diante de Deus, por mais que nós não vivamos na prática do pecado, por mais que nós fujamos do pecado, mas diante de Deus isso é trapo de imundícia. E eu não estou aqui dando abertura para as pessoas viver pecando, para as pessoas vivendo do jeito que eles querem, achando assim, não, tranquilo, já que eu não consigo ser santo e diante de Deus, então, para que eu vou ver santidade? A Bíblia fala que nós temos que ser santos. Sejam santos porque eu sou santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, nosso Deus, ele nos santifica para a sua honra e para a tua glória. E a Bíblia diz também que sem santidade, ninguém agrada a Deus. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas o que está acontecendo? Estão trocando hoje. Estão trocando o verdadeiro culto, que é adoração a Deus, por culto sem adoração ao homem. Por quê? Muitos não pregam a verdade porque querem uma boa finança. Sabe, se começar a bater nessa tecla de arrependimento, de pecado, de santificação, muitos não vão ficar, porque o povo está com comichão no ouvido. Eles não querem, não estou falando todos, mas a maioria, eles não querem chegar na igreja e ouvir que eles são pecadores e que eles têm que se arrepender, abandonar o pecado e se curvar ao Senhor e aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo mudar a vida deles. Muitos não querem isso. Eles vão ao culto achando que Deus é obrigado a, quando ele entrar no culto, não é Deus que é a essência. Ele não foi para adorar a Deus. Parece que ele foi para que Deus possa ser o escravo dele, para que Deus possa ser o Aladim, o gênio da lâmpada para ele, e realizar todos os desejos dele. Mas não, Deus mostra aqui que ele que é um jeito de culto. Ele que é o jeito de culto, que é o tema desse vídeo, que eu quero dizer para você. Deus não quer moção nem sacrifício em vão. Deus quer sinceridade, verdade e arrependimento. É isso que Deus quer. O evangelho é tão simples. É isso que Deus quer. Deus quer que nós busquemos ele primeiro em casa, primeiro em nós. E quando nós vamos ao culto, nós vamos agradecer ele, porque ele ganhou aquilo que eu e você nunca conseguiria, a salvação.
Jesus ganhou na cruz algo que eu e você nunca conseguiria, a salvação. Ele ganhou, não tomou posse, distribuiu conosco e pegou aquilo que estava conosco, que é o pecado, que é, diante de Deus, abominação, ele tomou sobre si e Deus o puniu. E quando Deus o pune, todos nós que acreditamos nele e vivemos em novidade de vida, porque recebemos o Espírito Santo como o nosso ajudador, aquele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Se você está achando que o Espírito Santo veio nessa terra para fazer você girar, para fazer você pular, ou você falar em línguas, ou para você ficar... Não! O Espírito Santo, a primeira coisa que ele veio fazer na terra é nos apontar Jesus. Jesus falou que estava subindo e mandaria outro Consolador, e ele daria todo o testemunho sobre Cristo. Então, o Espírito Santo aponta Cristo. Jesus apontou Deus, o Espírito Santo aponta Cristo. E é o Espírito Santo que nos convence. E o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Ele veio nos convencer da justiça, porque o nosso Deus é justo e nós somos injustos. Então, para receber a salvação, nós temos que acreditar em alguém que foi justo, que passou por tudo aquilo que Deus impôs lá na eternidade. Como que seria para herdar a salvação? É obedecer todos os mandamentos sem tropeçar em um. E Jesus fez isso. Mas em vez de Jesus tomar posse da salvação pela sua força, pelo seu esforço e pelo seu merecimento, não. Ele tomou o pecado para ele, que não merecia, tomou sobre si, e hoje quem acredita nele e anda com ele, recebe o Espírito Santo, recebe a graça, a dádiva da salvação, que não foi adquirida nem por mim nem por você, mas foi por ele. Mas as igrejas hoje, muitas estão trocando isso por eventos, estão trocando isso por movimentos, por emoção, por eu sentir. A palavra de arrependimento tem saído dos púlpitos, a palavra de santificação tem saído da vida de cristãos. E posso falar uma coisa para você? A palavra que Jesus vai voltar, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, está saindo de muitas igrejas. Tem pessoas que nem acreditam mais que Jesus vai voltar, mas eu quero dizer para você, ele disse que vai voltar, e ele vai voltar. E a justiça dele vai começar dentro da casa dele, daquelas pessoas que dizem ser dele. Ele vai começar a julgar cada um, conforme as suas obras, conforme a sua vida. E aí eu quero ver realmente quem é e quem não é. Então, meus irmãos, se você ainda se encontra nessa vida de viver simplesmente para as coisas daqui, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus fala que se nós esperarmos Jesus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus, meus irmãos, não é só nessa vida. Ele pode te abençoar nessa vida, mas o verdadeiro galardão, o verdadeiro triunfo e troféu e a verdadeira bênção é o reino de Deus. Jesus um dia disse para os seus discípulos, para estar encerrando, eles chegaram e ficaram todos felizes. Chegaram e ficaram todos alegres, falando que pelo nome de Jesus, até os demônios, eles temiam, eles obedeciam a eles. E Jesus falou para eles, não fiquem felizes com isso, mas antes tenham a felicidade, se o nome de vocês estiver escrito no livro da vida. Então, não viva de emoção, mergulhe, procure uma igreja bíblica, uma igreja que prega o arrebatamento, uma igreja que prega santidade, uma igreja que prega a palavra de Deus na sua essência, porque o evangelho não é troca de favores. Senhor, eu faço isso, o Senhor faz para mim. Não. O evangelho é Deus supremo. O homem está bem lá embaixo e Deus faz aquilo que ele quer. Nós temos que adorá-lo, independente se ele vai fazer algo para nós ou não, porque sem ele fazer nada, irmãos, ele já é digno de toda adoração. Se você já está aqui nessa terra, você tem a oportunidade de receber a salvação. Então não jogue fora isso. Preste um culto verdadeiro, receba realmente o Espírito Santo, arrependa de seus pecados, se converta de todos os seus maus caminhos. Este é o culto que Deus quer desde o início. Um culto real, um culto sincero, um culto com verdade, um culto com santidade.
É isso que Deus quer. Culto, adoração a Ele, nesses 3 estágios: corpo, alma e espírito, em santidade, em santificação, em arrependimento e em comunhão com Deus. Amém? Fique com essa palavra para o teu coração. Se você achou essa palavra uma palavra assim muito edificante, compartilhe esse vídeo se você puder. Amém? Deus abençoa. Até o próximo vídeo. Eu espero que você entenda que Jesus, ele quer o nosso culto verdadeiro. Não culto mentiroso. O que é um culto mentiroso? Parece verdade, mas não é. Não é um culto sincero. Não é um culto que tem arrependimento. Não é um culto que exalta o nome de Deus, mas que exalta os nossos próprios interesses, nossas próprias vontades. E ainda, eu quero dizer para você, dá para fazer a obra em iniquidade, dá para fazer a obra em pecado, mas a presença de Deus, isso não dá para estar ali. E aí, o que acontece? Ele permite que um espírito enganador tome conta daquele local ali. Aí é um cego guiando o outro. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo.